Perdoar. Que verbo difícil de conjugar. Atitude que tentamos em tudo evitar. Sabe-se, porém, que perdão não é esquecer. Na verdade, é lembrar sem sentir dor. Perdoar tem a ver com uma decisão preciosa de não mais usar a ofensa contra o ofensor. Pois este é o perdão divino. E por mais que isso pareça grande demais ou impossível de praticar, lembremos que Deus está sempre pronto a nos ajudar, a nos encher de coragem, de graça, misericórdia e compaixão, para tornar o nosso lar, o nosso redor, um lugar de perdão. Graça e paz, queridos. Bom nós estarmos aqui. Pastor Marcos Davi, muito obrigado. A igreja, a IBAGE. Eu sempre tenho a honra de participar, ministrando a palavra aqui na IBAGE. Agora ficou mais fácil, eu mudei para o Jardim das Indústrias. E para mim é uma alegria rever, conhecer alguns e estarmos juntos nessa quarta tão especial, em que nós vamos parar para pensar sobre a família que vence através da prática do perdão. Diz o Salmo 128, e o verso 1, que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia expressa, neste Salmo da família, no primeiro verso, que o homem que teme ao Senhor, ele será bem-aventurado nos seus caminhos. E ele vai desenvolver que essa bem-aventurança vai invadir a sua família, a sua casa, a sua história, e isso atinge todo o relacionamento, filhos, esposa, trabalho, tudo que envolve um lar, depende desse homem temer ao Senhor. Eu não quero ficar retido neste salmo, mas eu não abriria a reflexão sem primeiro passar pelas Escrituras. Queridos, uma das maiores necessidades hoje é as famílias cristãs ter cristianismo no lar. Talvez seja um dos desafios mais gritantes para as igrejas, é de implantar que as famílias que frequentam aquela igreja, aquele local, tenham o Cristo celebrado no templo, também celebrado nas relações familiares. O cristianismo precisa invadir minha casa. E parece que o nosso tempo está mudando um pouco, parece que o cristianismo está ficando de igreja, de templo, e começa a faltar Cristo nas relações familiares. E as famílias cristãs vencedoras necessariamente serão famílias que têm cristianismo na prática do lar, na convivência do lar, sendo um homem cristão, uma mulher cristã e filhos cristãos. As famílias vencedoras vão ter pilares definidos, claros. Vai ter bases de sustentações bem claras. A família sabe o que quer, sabe o que não quer, sabe o que acredita, sabe o que não acredita, sabe o que pode, sabe o que não pode. Então, as famílias vencedoras são famílias que têm pilares definidos pela palavra de Deus, pela orientação divina. Esses pilares são muitos: honestidade, caráter, trabalho, compromisso, respeito, reciprocidade, entrega, paciência, persistência. Mas hoje nós somos desafiados ao pilar do perdão. Uma família que vence é uma família que necessariamente tem o perdão na existência da família. E eu quero considerar convosco 3 pensamentos acerca disso. Primeiro,
Famílias que vencem através do perdão evidenciam na prática ser participantes da graça. Hoje eu estou acompanhado da Thaís e da Isabela, e eu posso evidenciar que eu sou cristão de frequentar uma igreja com elas. Mas para me evidenciar na prática familiar que eu sou cristão, necessariamente eu, Thaís e Isabela, temos que diariamente viver o perdão. Então, a família que vence através do perdão é aquela que evidencia na prática que foi alcançada pela graça. Eles evidenciam no relacionamento familiar que são participantes do reino de Deus. O pastor me antecipou aqui em Josué 24:15, e ele falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou aqui hoje, eu posso falar isso. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor e nós serviremos ao Senhor. Só que essa fala, ela não nasce de mim e eu determino sobre a minha casa. Em que sentido? Eu posso falar isso porque Deus colocou a minha família dentro da graça. Então, quando você afirma, eu e a minha casa serviremos, você está dizendo assim, Deus nos alcançou, e por isso nós vamos servir ao Senhor. Entretanto, queridos, vai ser nesse lar que você vai desfrutar a prática de perdão, no sentido de que, se Cristo me alcançou e colocou minha família na graça, como a minha família não vai achar a graça de Cristo em mim? Ou seja, se a Thaís necessitar, no processo familiar meu e dela, de perdão, ela tem que achar, porque supõe-se que minha família está na graça. E família na graça vai compartilhar a graça que achou em Cristo. Família, produto do amor de Deus, vai compartilhar o amor que achou em Deus. De forma que isso é tão forte para nós, de nós darmos a liberdade para o outro assim, se tiver de errar, erre comigo, que eu estou na graça. E você vai encontrar graça de Deus em mim, caso você erre. De forma de dizer para o componente da família, não erre com a escola, não erre com o emprego, não erre com o seu sócio, não erre com o seu chefe. Porque se você errar com eles, eles não estão na graça. Pode ser que vão agir sem misericórdia, mas além de eu ser seu laço familiar, eu estou na graça. Deixa eu fazer uma pergunta para você me entender melhor. Você, como alguém alcançado pela graça, caso um membro de sua família precise de perdão, ele achará graça em ti? Caso a sua esposa precise de perdão, ela achará graça de Deus em você? Então, famílias que vencem através do perdão são famílias na graça, que pratica a graça recebida ao compartilhar perdão. Você sabe que quem pode dar testemunho da nossa espiritualidade é a nossa família. O ato de perdoar revela o nível de regeneração que tem o ofendido. Eu conheço uma família e a senhora é muito crente, a irmã Ruth, em Minas. Ela é muito crente, muito crente. E ela teve a decepção de ser traída pelo marido. E muito próximo da nossa família, um dia meu pai ajudando, fizeram um almoço e convidaram eles para dar aquela ajuda de irmãos, de comunhão. E eu nunca esqueço que a minha mãe perguntou: Ruth, o que você vai fazer com essa situação tão constrangedora?
E ela respondeu assim: sabe o que eu vou fazer? Essa situação vai acabar em mim. Eu vou perdoar, vou lutar, e eu faço essa situação constrangedora acabar em mim. Aí a minha mãe, conversando com ela, fala para ela: mas, Ruth, e a vergonha para com a sua família? E ela pegou e falou assim: o meu marido perdeu o juízo, mas eu não perdi a graça. Famílias que vencem através do perdão é famílias que praticam o que recebeu na graça de um para com o outro. Queridos, quanto de Deus tem em você para a sua família? Quanto será que tem de Cristo em mim para a minha família? Não estamos na graça? Não estamos na igreja 2, 3 vezes por semana celebrando? Não ostentamos que estamos em Cristo? Quanto de Cristo tem em nós para o nosso lar? Quanto do amor de Deus tem em cada um de nós para a nossa família? O ato de perdoar vai revelar quanto de Cristo tem em nós para compartilhar para com a nossa família. O ato de perdoar vai revelar como está a nossa regeneração. O ato de perdoar vai revelar se o nosso coração celebra tudo que nós temos mostrado celebrar. E se você está na graça, deixa eu te dizer uma coisa. Caso a sua família precise do seu perdão, você é a parte ofendida. Sabe o que a graça faz contigo? Tira a culpa do outro e coloca em você. Você não vai conseguir negar perdão, porque tem tanto de Cristo em você, que além de ser a parte ofendida, você assume a culpa. Por isso que famílias na graça vencem praticando o perdão. Na graça, a parte ofendida assume a culpa do que ofendeu, dizendo: eu te perdoo, porque foi assim que eu fui perdoado em Cristo. Thyssen, eu estava estudando sobre a justificação, o Thyssen diz assim que na justificação, Cristo recebeu a dívida para nós recebermos a dádiva. E a família na graça, às vezes, você fica com a dívida, para que o membro da família fique com a dádiva. Talvez muitas famílias no mundo são desmanteladas porque elas não têm o recurso do perdão que a graça tem. Mas a nossa família, em Cristo, perdão na nossa família é resultado de termos sido alcançados pela graça. Segundo lugar, a família que vence através do perdão destrói inimigos que por fim destruiria a família. Eu vou repetir: famílias que vencem através do perdão destrói inimigos que por fim destruiria a família. Toda necessidade de perdão, queridos, no âmbito familiar, ele tem um fato, tem um ofensor e tem o ofendido. Um fato, o ofensor e o ofendido. Assim criou no lar uma necessidade de perdão. Não perdoar é manter vivo o fato. Então vamos supor, a Thaís está ali, uma vez, eu não sei se eu já contei isso aqui na Ibage, que eu li num livro de um camarada que a esposa dele não fechava a gaveta, e esse camarada foi orar para Deus e pedir
que já tinha brigado, já tinha dado BO, chegava em casa, a esposa dele excelente, preparava a janta para ele jantar com as crianças, porque durante o dia almoçava no emprego, mas quando chegava à noite, que ele entrava no quarto, todas as gavetas abertas. E aquilo já deu briga, já deu BO, ele pegou e foi orar: Deus, o que eu faço com essa mulher que eu vou separar, que irritava ele? E Deus falou assim: eu estou te constituindo como fechador de gavetas dessa casa. E aí ficou resolvido a questão. É o seguinte: enquanto você não perdoa, não assume, a situação está viva. Então eu nego perdão, eu mantenho inimigos com potencial de destruir minha família vivo dentro do meu lar. Famílias que vencem através do perdão, ela destrói, ela aniquila ao perdoar esses inimigos que poderia desmantelar a base da família. Por exemplo, enquanto não perdoa, discussões e vociferações ficam vivas. Enquanto não perdoa, o passado continua no presente. Enquanto não perdoa, as feridas continuam abertas. Ou seja, negar perdão é manter com vivacidade dentro da estrutura familiar aquilo que, por fim, destruirá a nossa família, queridos. Enquanto não perdoa, o que se acertou ontem quebra hoje. O que se acertou pela manhã quebra na hora do almoço. A falta de perdão deixa as rinchas vivas, deixa as feridas abertas, e esses inimigos vivos no lar, por fim, acaba com a família. A falta de perdão alimenta o inimigo da vingança. Enquanto não se perdoa, o ego não se converte. Enquanto não se perdoa, as portas de manifestação de amor estão fechadas. Então, aquilo que se faz por amor, aquilo que se faz por dedicação, por afeto, manifestação de carinho normal na família, quando tem algo para ser perdoado, enquanto não se perdoa, as portas daquelas manifestações ficam fechadas. Então, os inimigos, capazes de destruir a família, continua vivo, enquanto se nega perdão. Deixa eu te dizer, não perdoar é um risco. Não vale a pena correr esse risco. Por que deixar vivos em nossas famílias inimigos com potencial de destruí-las? Por que nós vamos deixar, pensa, por que eu vou deixar vivo dentro do meu lar, ao negar perdão, inimigos com potencial de me levar ao divórcio? Por que deixar? Porque quando eu perdoo, eu aniquilo esses inimigos. Eu estava assim, pensando num livro que eu li do John Stott, sobre o perfil do ministro, e diz o John Stott nesse livro que o sermão tem que ter um tom profético, no aspecto daquilo que saiu de Deus para o coração da igreja. E eu penso que o que eu escrevi aqui é esse tom profético do sermão. É como se fosse um poema. Escute, por gentileza. Perdoando, destruímos o passado que tem insistido em inflamar nosso presente e roubar a paz. Perdoando, colocamos ponto final nas duras discussões e vociferações que tanto têm machucado a família. Perdoando, o sentimento de vingança morre de inanição. Perdoando, destruímos as possibilidades de ter nossa família desfeita. Perdoando, abrimos as janelas para que o amor volte a jorrar. Perdoando, as feridas causadas pelo fato que ocasionou a necessidade de perdão são fechadas. É perdoando que a família vence, venceu e vencerá. Perdoe, 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 sempre perdoe, porque você é fruto do perdão de Deus.
A escolha é sua. Se você perdoa, você destrói o inimigo que vai destruir a sua família. Se você não perdoa, você mantém vivo o inimigo que por fim destruirá a sua família. Não permita que discussão continue no teu lar, porque não é capaz de perdoar. Alguém fala assim, mas está pensando que é fácil, pastor? Não, não é fácil. Mas é mais ou menos assim, eu pego o Kiko e falo, ô Kiko, eu estou ferido contigo. E ele pega minha mão e fala, também estou ferido contigo, Josué. Permita-me o Kiko. Mas vamos caminhar junto? E enquanto a gente caminha, Deus cura nós dois. Perdoar é tomar essa decisão que nós vamos caminhar juntos. E enquanto nós caminhamos, Deus cura nós dois. Deus cura a família. Terceiro, famílias que vencem através do perdão são movidas por amor e não por justiça. Nós vamos ter que escolher qual vai ser a base do praticar o perdão no nosso lar. A base da prática do perdão vai ser movidos por amor ou movidos por justiça? Esse perdão movido por justiça não vai funcionar dentro da família. Perdão movido por justiça vai requerer que se repare os erros. E existem erros no âmbito familiar que não vai ser reparado jamais. Então, quando se perdoa com méritos de justiça, está perdoado, mas paga. Está perdoado, mas vai ter que fazer isso. Está perdoado, mas devolva. Tem coisa que não vai ter como devolver. É relacionamento, é família. Não vai ter como pagar. Então, a base do perdão na família não pode ser justiça. Porque perdoar com justiça vai exigir que se repare os estragos, os danos. Vai ter que ser perdão com amor. E sabe o que é perdão com amor? Não dá para reparar, mas eu vou cobrir porque eu te amo. Há uma diferença gritante entre perdoar com justiça e perdoar movidos por amor. Porque a justiça vai exigir um preço que dê igualdade para que se tenha perdão. O amor diz assim, vamos cobrir até que sejamos curados. Muitos de nós não conseguimos perdoar, porque queremos perdoar com justiça. Aí você pegou o ofensor e transformou escravo em escravo. Aí se ela errou, ou se ele errou, ou se um filho errou, ele vai amargar o erro pelo resto da vida, porque é perdão aplicado com justiça. Perdão na família tem que ser por amor. É irreparável. Mas porque eu te amo, esse amor vai cobrir. Lembra de José? A família dos patriarcas, elas é um exemplo que Deus cuida da família. Mas o José, os irmãos venderam e traíram, uma questão familiar, por preferência do pai. E um dia, eles estão no Egito, o Jacó morreu, e depois que Jacó morreu, eles vieram e falaram, nosso pai, quando estava em vida, mandou você ter paciência conosco. E aí, José? Já não tem Jacó, ele é governador. Vai aplicar o perdão de novo, que ele já tinha praticado o perdão antes, mas vai aplicar de novo com base na justiça ou no amor? Se José fosse aplicar perdão familiar aos seus irmãos de sangue com base na justiça, ele poderia fazer deles escravos no Egito.
Se José fosse praticar perdão familiar com base na justiça, ele poderia requerer uma indenização do poço, do ser vendido, do ficar preso. Mas ele aplica o perdão familiar com base no amor. Quando você aplica perdão familiar com base no amor, você não joga quem errou no fundo de um poço. A base do perdão na nossa família precisa ser o amor. Muitas pessoas não conseguiram perdoar. E muitos não conseguiram se sentir perdoados. Porque o mérito do perdão no âmbito familiar foi aplicar justiça e não perdoar. Pastor, mas é tão difícil que o senhor está pregando. Então eu estou pregando para famílias vencedoras. Não tem nada fácil para uma família vencedora. Estou pregando para pessoas que querem vencer. Nesse sentido, quando você aplica o perdão, você retrai a justiça. Quando você aplica o perdão, você sacrifica o ego. Quando você aplica o perdão, você experimenta o mais alto nível de liberdade. E existe momentos na nossa vida, queridos, que Deus nos chama para viver na prática tudo que a gente vem cantando e pregando. Existe um momento na nossa vida que Deus nos chama para viver na prática tudo que a gente vem celebrando. Os profetas passaram por muitas vezes situações como essa. Você pega o Oséias, por exemplo, e Deus fala com ele, casa, a moça é aquela, uma prostituta. Aí casa com ela, a moça é reinserida socialmente, tirada daquele âmbito de prostituição. Foi isso que aconteceu. Aí ela abre mão dele, abandona o casamento, vai prostituir, inclusive com amigos dele. Aí Deus pegou e, Oséias, vai lá e busca ela e casa com ela de novo. Mas por que Oséias tem que passar por isso? Sabe o que Deus estava ilustrando? Quando eu casei com Israel, tirei do Egito, redimi e coloquei em Canaã. Eles me trocaram por Baal e eu vou continuar com eles. Deus estava querendo que Oséias vivesse no âmbito familiar o que Deus vive para com o povo que Ele ama. Existe um momento na nossa vida que o sermão não vai ser escrito, existe um momento na minha vida que o sermão não vai ser na imagem, não vai ser com o microfone, o sermão não vai ser para a igreja. Existe um momento na nossa vida que o sermão e o hino vai ter que ser pregado e cantado entre eu e ela e os filhos. Existe um momento que você vai ter que pregar a cruz de Cristo com você e sua esposa no quarto. É aquele dia que Deus separou para mostrar que a sua família vence. É aquele dia que Deus reservou para evidenciar que a nossa família é vencedora. Sua família pode ser vencedora através do perdão. A nossa família pode ser vencedora refletindo na prática que foi perdoada por Deus. A nossa família pode ser vencedora aniquilando com o perdão inimigos que posteriormente destruiriam a nossa família. E a nossa família pode ser vencedora tendo como base do perdão o amor e não a justiça. Eu vou encerrar as minhas palavras com um pensamento, e eu gostaria que você, de tudo, guardasse isso. Quem não perdoa, abre mão da própria família. Pode vir, pastor Marcos. Quem não perdoa, abre mão da própria família. O que vai acontecer com a sua família? Que Deus te abençoe. Muito obrigado.
deixarmos o nosso lar e virmos a este lugar, sabendo do tema que seria ministrado, é vir como que para um matadouro. É vir como que para um lugar onde a gente saberia que, por certo, Deus iria requerer algo de nós. Quando a igreja primitiva começou a dar os seus primeiros passos, os romanos e os gregos, e quem não era judeu, começaram a olhar para eles e queriam um nome para eles. Como é que a gente vai chamar esse grupo? Então eles os identificaram como cristãos. Mas vocês sabem o que significa de verdade? Na etimologia da palavra cristão, cópias de Cristo. Eles chegaram a um ponto comum. Essas pessoas falam como o Galileu, que nós vimos ser crucificado por Pôncio Pilatos. Esses judeus, eles perdoam como o Galileu. E aí se passaram 2000 anos. E a gente, quando vai se apresentar, a gente se apresenta como um cristão protestante, como um cristão evangélico. A gente mal sabe que lá atrás a gente é identificado como uma marca de Cristo. E foi isso que o pastor Josué ministrou. Ó Deus, que eu receba de Ti a oportunidade de oferecer o perdão por ter sido inserido na Tua graça da salvação. Agora, o que eu espero? Eu espero que a gente diga algo para Deus nesse momento, que tem seus ouvidos inclinados, porque o pastor José não nos conhece. Ele não sabe como eu tratei a Andréia hoje. Se eu vi uma desavença nos meus filhos hoje, ele não sabe. Mas o que ele trouxe da parte de Deus, e Deus agora espera uma resposta em relação à minha realidade. E eu vou dizer para ele: Senhor, eu quero ter um coração como o de teu filho. Eu quero, Pai, com o teu poder destruir os inimigos da minha família através do perdão libertador. E eu sei que não existem interruptores no seu coração. Não existe. Existe o Espírito agora quebrando cadeias e te libertando. Isso existe. E você pode agora, nessa canção, como se estivesse respondendo a Deus: Deus, dá-me um coração igual ao teu. Um coração que perdoa sem limites, como o pastor Josué perdoou. Um coração que perdoa não baseado na tua justiça, senão todos nós seríamos destruídos. Um coração que perdoa baseado no amor. Então eu queria cantar isso com vocês e te convido a ficar em pé. E aí o Espírito agora trouxe ao meu coração a lembrança da pergunta de Maria: como é que a gente pode fazer isso? Como é que essas coisas podem acontecer? Aí o anjo Gabriel disse: haverá alguma coisa impossível para ele? Talvez você pergunte a si mesmo: Senhor, como eu vou conseguir perdoar a quem me fez tanto mal? Tudo é possível na relação que você tem com o Senhor. Perdoe, perdoe. Famílias que vencem através do perdão. Ore comigo. Pai, muito obrigado por cada irmão e irmã, por cada um que deixou, ó Deus, o seu lar, alguns que vieram direto do seu trabalho, sabendo, Deus, que trataríamos de um tema, ó Deus, de tamanha exigência. Mas como, Pai, sermos identificados a partir da família que o Senhor nos deu, como cheios do teu poder e da tua graça, se não perdoarmos? Como, ó Deus, influenciarmos a sociedade, amigos, vizinhos que não te conhecem, se não fluir da nossa vida o perdão? Porque este é o teu caráter, esta é a tua forma de agir, perdoar não baseado na tua justiça. Porque, Pai, nenhum de nós sobreviveria diante da tua justiça, nenhum de nós. Mas como disse o teu servo, o Senhor nos cobre com o perdão baseado no teu amor. Pai, o Senhor sabe quantos nos tem ferido a alma,
O Senhor sabe quantas cicatrizes nós trouxemos para essa celebração. O Senhor sabe, ó Deus, quantos nos magoaram e nos feriram, ó Deus, deslealmente. O Senhor sabe como o nosso lar tem sido. O Senhor sabe que planos de vingança têm norteado o coração da gente, só o Senhor sabe. E o Senhor vem com esta palavra linda, preciosa e libertadora. Ó Pai bendito, nós a recebemos em nossa vida primeiro. Ó Deus, liberte-nos. O Senhor nos inseriu na graça e nós declaramos a Ti, através dessa canção, nos dê um coração igual ao Teu. Tira o coração de pedra, como disse o profeta. Tira o coração, ó Deus, escravizado pelo que viu na família passada, a vingança. Ó Deus, nos dê um coração como o de Teu Filho, que olhando para aqueles que lhe machucaram a madrugada inteira, liberou perdão. Ó Deus, dê-nos um coração perdoador. Eu sei, Pai, que o Senhor deseja isso, por isso o Senhor atraiu para este lugar cada um de nós. Eu precisava muito dessa palavra. Ó Deus, a partir de mim, liberte-nos. Liberte-nos, Pai. Que o nosso lar, em nome de Jesus, seja um lugar de perdão para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos pais, mas que seja o Teu perdão, Pai. Não um perdão, ó Deus, que aprendemos na sociedade, um perdão baseado, ó Deus, no requerimento de que algo seja pago, mas baseado no amor de Teu Filho. E que este amor, que usou preciosamente a vida do pastor Josué, ó Deus, que nos salvou, caia sobre nós neste momento e que torne possível respondermos, ó Deus, a este sermão com a prática. Que a graça preciosa e suficiente de Teu bendito Senhor, bendito Filho, Senhor e Salvador nosso, Pai, agora caia sobre nós e nos capacite a perdoar. Que o poder do Teu Espírito faça fluir em nós o fruto do perdão. Para a Tua glória pedimos isso sobre nossas famílias e sobre todas as famílias, ó Deus, que se chamam pelo Teu nome, espalhado pelos 4 cantos da terra. Oramos juntos, em nome de Jesus, que todos digam amém.